Você sabia que a humilhação e a exaltação de Jesus é um modelo para a vida cristã? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições, as aplicações do texto para a nossa vida. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, que é onde eu estou no Rio de Janeiro, ou também fora do Brasil, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para darmos prosseguimento ao nosso programa de hoje, eu quero começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor, nesse momento eu venho colocar a minha vida e peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que eles possam, junto comigo, Senhor, compreenderem o texto e colocarem em prática, Senhor, pois esse é o propósito do programa, entendermos a Tua Palavra para podermos praticar. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar à frente, Senhor, que seja um programa, mais uma vez, edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você pode aí divulgar o canal clicando no link aqui no botãozinho aqui para poder compartilhar, e você também pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário. Lembrando a você que Deus, pela bondade dele, tem usado a minha vida para poder fazer esse conteúdo, então, e você pode ser usado por Deus para poder divulgar esse conteúdo. Então, Deus tem me usado para produzir e você para divulgar. Então, seja um divulgador para que outras vidas sejam alcançadas. Bom, a exposição bíblica de hoje no programa Entendes tu o que lês vai tratar sobre a humilhação e a exaltação de Jesus, um modelo para a vida cristã baseado em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 11, e eu vou estar lendo o decorrer da mensagem nesse caso. Vamos aí para a nossa introdução. No texto de Filipenses 2, do 1 ao 11, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como um modelo perfeito de humildade e exaltação. Lembrando a você que essa mensagem também mostra a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Então, nós estamos aí enquadrados dentro disso também. Ele nos chama a seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou até a morte, mas foi exaltado por Deus. Neste sermão, refletiremos sobre o comportamento de Jesus e como sua humildade e exaltação devem ser modelos a serem seguidos por nós cristãos em nosso caminhar diário com Deus. É interessante porque Paulo ele vem tratando de um assunto e aí ele vai usar Cristo como um exemplo. O Cristo como homem e o Cristo como Deus. Então, você vê que mesmo Cristo sendo Deus, ele se humilha na forma de um homem e vem, inclusive, em forma de servo. Isso aqui é uma coisa muito tremenda. A humilhação e a exaltação de Jesus são um convite para vivermos de maneira cristã autêntica, imitando a humildade do Mestre e confiando na exaltação divina no sentido de recebermos a vida eterna, e aí não haverá mais choro, nem morte, nem dor, porque teremos um corpo glorificado. Bom, o contexto que essa carta foi escrita é o seguinte: a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo durante sua prisão em Roma, com o objetivo de encorajar e exortar a igreja à unidade, alegria e em um viver digno do Evangelho. Essa é uma das cartas da prisão. É Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. São 4 cartas que Paulo escreve quando ele está nessa prisão. A igreja em Filipos enfrentava pressões externas e internas, como divisões e desafios à fé. Paulo promove uma vida cristã de humildade, serviço e sacrifício, refletindo a atitude de Cristo.
No capítulo 2, após exortar a unidade ao amor fraternal, quando ele começa ali em Filipenses 1, do 27 ao 30, Paulo reapresenta a humildade e a exaltação de Cristo como modelo para o cristão. Ele incentiva os filipenses a viverem em harmonia, adotando a mesma mentalidade de Cristo, a mesma coisa que Cristo tinha em mente, eles devem fazer, que se humilhou para cumprir a vontade de Deus e trazer salvação à humanidade. Nós vamos ver que muitas vezes na vida cristã, nós vamos precisar se humilhar para cumprir o propósito de Deus. Não é uma questão de ter razão, é uma questão de obedecer ao Senhor. Vamos lá. Primeiro ponto da mensagem, o chamado à unidade e à humildade. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4. Primeiro Paulo faz esse chamado, ele já vinha no capítulo 1 falando sobre isso, e aí ele vai falar sobre essa questão da unidade e da humildade. Então primeiro ele vai tratar em relação aos crentes da igreja de Filipos, que tem também ligação conosco nesse caso. Então vamos lá. Primeiro ponto aí em relação ao chamado à unidade e à humildade, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro ponto é motivação para a unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. No versículo 1, Paulo apela aos filipenses, lembrando-os das bênçãos e da graça que receberam em Cristo. Essas bênçãos, como o conforto em Cristo e a consolação do amor e a comunhão no Espírito e os afetos e compaixão, são motivadores para que vivam a unidade e a harmonia. Vivam em unidade e harmonia. Cada aspecto está ligado ao relacionamento dos cristãos com Deus e entre si, servindo como base para o apelo de Paulo à unidade da igreja. Então, cada aspecto desse tem a ver com a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com nossos irmãos. Então, primeiro, conforto em Cristo está descrito nesse versículo 1. O conforto em Cristo refere-se ao apoio e o encorajamento que o cristão encontra em sua relação pessoal com Jesus. Uma vez que eu tenho uma relação com Jesus, eu me sinto confortado. Quando passamos por dificuldades, tribulações ou aflições, é em Cristo que encontramos a verdadeira paz e consolo. Aonde você procura consolo? Aonde você procura paz? Nas situações do dia a dia? Não vai funcionar, porque vai haver altos e baixos. Mas quando o seu conforto e a sua paz vem de Cristo, aí você vai ter uma estabilidade nesse caso. Essa experiência é uma motivação para que os crentes vivam de maneira harmônica, pois entender o conforto que recebem de Cristo os leva a estender esse conforto aos outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo vai falar que com a consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar outras pessoas. Você já prestou atenção que às vezes você está passando uma luta terrível, uma situação difícil, e aí vem alguém conversar com você sobre um problema que tem relação direta com o que você está vivendo, e você fala assim, como é que eu vou falar para essa pessoa sobre isso se eu também estou dentro disso? Mas você está dentro disso, mas não está perseverando? Você não está avançando? Você não está deixando de desistir, mas está indo em frente? Então Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você naquilo que Ele tem treinado você, que tem me treinado. Então não se espante de Deus permitir que alguém venha falar com você sobre algo que você está vivendo. Por quê? Porque com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros também. Isso aqui é interessante. Segundo, consolação em amor. O amor fraternal é o amor que os cristãos devem ter um pelos outros, altruísta e sacrificial, refletido na convivência e nas ações em benefício dos outros. Esse amor é uma marca distintiva da vida cristã. Jesus diz para os seus discípulos em João 13, 34 e 35, que eles seriam conhecidos pelo amor que eles tinham um pelos outros. Paulo destaca que o amor mútuo deve ser o principal motor para a busca pela unidade na igreja. O amor é uma decisão da vontade. Por que, pastor, o amor é uma decisão e não um sentimento? Porque você pode ou não obedecer a amar.
Então, se o amor é um mandamento, é porque você pode obedecer ou pode desobedecer. Então, esse pode é possibilidade, não é que você deva desobedecer. Então, você entende que o amor não é uma coisa que você apenas sente. O amor é uma coisa que você decide. Que eu decido. Eu decido amar. Você decide amar. Você que decide se obedece ou não o mandamento de amar. Quando amamos uns aos outros, não há espaço para divisões, rivalidades ou contendas, pois o amor é a base da unidade. Paulo está falando sobre unidade e para ter unidade é preciso ter amor. Porque quando não há amor, há sentimento de divisão, há sentimento de rivalidade, há sentimento de competição. Quem faz melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem dá aula melhor, quem dirige o culto melhor, quem dirige o departamento melhor. E aí começa a rivalidade, competição, aí começa as divisões. Por quê? Porque começa um ambiente que não é um ambiente de unidade. São membros que pertencem a um corpo que trabalham para o todo e não para si. Você não faz para se promover. Você faz para que o reino de Deus seja promovido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você foca em você, você não está trabalhando dentro de uma unidade. Se eu focar em mim, eu não estou trabalhando dentro de uma unidade. Entenda isso. Isso é importante. Tá? Comunhão no Espírito. A comunhão no Espírito Santo refere-se à experiência de estar em união com o Espírito de Deus, que é o agente de transformação na vida do cristão. O Espírito Santo é quem nos une em Cristo, nos torna um corpo e nos capacita a viver em harmonia. Quando eu aceito Jesus, eu recebo uma nova natureza, um novo nascimento, chamado de regeneração. Está lá em João capítulo de número 3. Uma vez que eu recebo esse novo nascimento, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Eu sou considerado filho por adoção. Eu estou ligado aos outros membros do corpo. E para isso eu vou trabalhar em unidade. 1 Coríntios 12, 13 e Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz que o Espírito, para nós termos o vínculo do Espírito, o vínculo da paz, que é dado pelo Espírito. Então não podemos estar em contenda, em desentendimento. Não podemos de maneira nenhuma. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se nós estamos em Cristo, nós precisamos estar em unidade, certo? E aí nós prosseguimos aqui com entranháveis afetos e misericórdia. Afetos e misericórdia refere-se aos sentimentos genuínos e compassivos que devem existir entre os membros da igreja. Paulo menciona os entranháveis afetos que expressam um amor profundo e sincero, tá? Não apenas superficial, mas refletindo um coração transformado por Deus. Não é uma coisa interesseira, é um amor de verdade. Tá? A misericórdia envolve perdão, compaixão e cuidado para com os outros, mesmo em suas falhas. Ao falar de afeto e misericórdia, Paulo enfatiza que a unidade cristã não é apenas uma prática externa, mas algo que deve brotar do coração, mente, emoções e vontade, com cuidado e compaixão genuínos um pelos outros. Certo? Agora, versículo 2. O apelo à unidade. Completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. No versículo 2, Paulo faz um apelo direto à unidade, expressando seu desejo de ver os filipenses vivendo em completa harmonia uns com os outros. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz: eu desejo que vocês vivam em harmonia. O apelo dele é baseado nas verdades que ele compartilhou no versículo anterior e visa despertar nos crentes a compreensão da importância da unidade e da convivência fraternal. Muitas vezes nós não damos valor para isso. Nós não nos preocupamos com essa questão da comunhão, da convivência. Ah, não importa. Eu falo com quem eu quiser, eu me relaciono com quem eu quiser. Mas não é assim. A Bíblia mostra que nós somos membros do mesmo corpo. Não tem como a mão direita estar em divisão com a mão esquerda. Não tem como o olho direito estar em divisão com o olho esquerdo. Não tem como a boca estar em divisão com a orelha, com o nariz. Não tem. Eles estão interligados. Cada um tem uma função, mas eles estão interligados. Temos que entender isso.
Para isso, ele destaca 3 atitudes essenciais para que a unidade seja alcançada: pensar de forma unida, viver em amor e buscar harmonia. Então vamos lá. Pensar de forma unida. Pensar de forma unida significa que os cristãos compartilham uma mesma visão e uma orientação fundamentada na fé e nos princípios essenciais da vida cristã. Isso não implica uniformidade em questões secundárias, mas um acordo na verdade central da palavra de Deus e nos ensinamentos de Cristo. Então, tudo que tem a ver com doutrinas fundamentais precisam pensar da mesma maneira. Agora, nós temos gostos pessoais. Gostos de tipo de comida, cor, outras coisas. Então, aí não tem problema. Agora, naquilo que é fundamental na fé cristã, tem coisas que também são questões secundárias. Então, aí a gente não vai ficar debatendo. Por exemplo, nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação, mas existem cristãos que acreditam que passa. Isso é uma coisa secundária, porque isso não é relevante no sentido do final. Então, se tem alguém que não acredita em céu e inferno, aí sim, isso é fundamental. Aí realmente não vai ter como ter comunhão nesse sentido. Agora, se um acredita que vai passar, o outro não acredita que não vai, o outro acredita que não vai passar, nós não temos como nos desentender com isso, porque isso é secundário. Então precisamos estar alinhados naquilo que é fundamental. Quando a mente de todos está direcionada para Cristo, a unidade é fortalecida, evitando divisões causadas por egoísmo e interesses próprios. Pense bem, uma igreja local. Nessa igreja local tem departamentos, tem os cultos, tem os eventos. A igreja precisa estar unida num só propósito. A igreja precisa estar alinhada à visão que se tem naquele lugar. Agora, se a igreja não tiver, se algum membro não tiver alinhado, se ele é sempre do contra, então ele vai acabar atrapalhando e se atrapalhando. Porque ele não vai ter como crescer naquele lugar. Ah, mas eu não concordo. Mas é a visão. É contra a Bíblia? Não, não é contra a palavra. Tá dentro da palavra? Tá dentro da palavra. Ah, mas eu preferiria que fosse feito de outra maneira. Essa seria a sua visão se você estivesse na frente. E aqui que é o problema. Porque, pensando nisso, essa seria a sua visão se você estivesse na frente, muitas pessoas fazem o quê? Vou abrir uma igreja para ser do meu jeito. Só que ela vai se deparar com uma outra questão que ela não vai, ela não tem como se livrar disso. Primeiro, você só pode fazer algo se Deus te mandou fazer e autorizou fazer e não sair debaixo de contenda. E muitas vezes essa saída é debaixo de contenda. Segundo, essa pessoa que não concordava com aquilo que a igreja tinha de visão, a liderança, ela vai encontrar pessoas que vão congregar naquele lugar que ela abriu, que também não vão concordar com ele. Então sempre vai haver pessoas que não vão concordar. Só que nós precisamos nos alinhar para que a coisa funcione. Viver em amor. Viver em amor é uma prática constante que vai além das palavras, manifestando-se em ações com cuidado, paciência, perdão e serviço mútuo. Esse amor deve ser a base dos relacionamentos cristãos. Evidenciando nossa identidade como discípulo de Jesus, nós já falamos disso. Quando vivemos em amor, fortalecemos a unidade, tolerando falhas, não é no sentido de ser cúmplice, mas entendendo que as pessoas falham. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Perdoando ofensas e buscando o bem-estar do próximo. E por último, buscar harmonia. Buscar harmonia é viver em paz e unidade, promovendo o bem comum. A harmonia preserva a unidade ao evitar disputas e divisões. Tem que haver harmonia. Paulo incentiva os filipenses a serem pacificadores, resolvendo conflitos e buscando reconciliação para que a paz de Cristo prevaleça. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 14, versículo 19. Olha o que diz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E às vezes as pessoas estão seguindo coisas para trazer contenda, desentendimento. Então não pode ser dessa forma, não pode ser dessa maneira, não pode ser assim de forma alguma, certo? 3. Atitudes práticas para a unidade, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse texto é muito pouco lido, tá? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A igreja primitiva tinha muito disso, tá?
No versículo 3 e 4, Paulo orienta os crentes sobre as atitudes práticas que favorecem a unidade dentro da comunidade cristã. Ele destaca 4 atitudes essenciais que são fundamentais para a convivência harmoniosa e para o fortalecimento da unidade. Essas atitudes são antagônicas às ações que podem gerar divisões, como contenda e vanglória. Então essas atitudes que Paulo diz que deve ter, elas vão na contramão daquilo que gera contenda e vanglória. Primeiro, rejeitar a vanglória. A vanglória é a busca egoísta pelo reconhecimento, gerando divisões e orgulho. A pessoa quer ser reconhecida a todo custo. A pessoa quer ser vista, ela busca visibilidade. Então ela não trabalha para o todo, ela trabalha para ela. Ela está preocupada com ela. E isso vai trazer problema. Quando as pessoas buscam a própria glória, elas colocam seus interesses acima dos outros, alimentando o ego e gerando competição dentro da comunidade. Paulo ensina que ao rejeitá-la, fortalecemos a unidade ao priorizar a glória de Deus e não a nossa própria. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então uma pessoa que busca visibilidade, ela não está preocupada com o todo, ela está preocupada apenas com ela. Então ela faz as coisas para Deus com a motivação errada. Aparecer, ser visível, estar lá em evidência. Segundo, praticar a humildade. A humildade nos ensina a valorizar os outros e a reconhecer a nossa dependência de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, pastor, mas eu não vim de uma vida que nem ele veio, que nem ela veio. Eu nasci num lar evangélico. Tudo bem, mas você era culpado e condenado no tribunal de Deus da mesma maneira do que qualquer outro. Em algum momento você precisou se render a Cristo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer Cristo. Até aqueles que nasceram num lar evangélico precisaram em algum momento tomar a decisão de se batizar, entendeu? Em símbolo do seu arrependimento, dos seus pecados. Então, ninguém é melhor do que ninguém. É claro que uma pessoa que nasceu num lar evangélico ou que não praticou determinadas coisas, ela se absteve de algum tipo de sofrimento, mas isso não torna ela melhor do que os outros. Ela nos ajuda, a humildade, a entender que todos têm valor diante de Deus, independentemente de suas diferenças. Paulo destaca essa virtude como fundamental para promover unidade e respeito mútuo na igreja. Isso aqui é interessante. Quando você tem humildade, você reconhece que é dependente de Deus. Quando você tem humildade, você reconhece que você não é melhor do que ninguém. Então você trata todos de modo igual. Você não se acha melhor. Não é porque você é um pastor, é um presbítero, é um evangelista, é um diácono, é um pregador, é um cantor, é uma cantora. Não importa. É um líder de departamento, é uma líder de departamento. O que importa é que somos todos servos do Senhor. Ainda que estejamos numa posição de autoridade e as pessoas devem ter respeito àquela posição que Deus nos deu, ainda que elas precisam obedecer, claro, que esteja alinhada à palavra de Deus, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz melhor do que ninguém. Tem aqui o canal. Quando essa aula está sendo gravada, e quando essa exposição bíblica está sendo gravada, do programa Entendes Tu que Lês, ela vai ao ar no mês de fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025. Ela vai ao ar no dia 3 de fevereiro de 2025. Muito bem. Tem canais aí que tem... Estamos com 53 mil nesse momento. É claro que quando você vê pode estar diferente. Mas eu quero dizer a você, tem canais que pode ter 1.800, 800 inscritos, 500 inscritos, ensinando a palavra de Deus. Eu não sou melhor do que ele, só porque ele tem 500 inscritos. Então, irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Considerar os outros superiores. Considerar os outros superiores, nesse caso, a si mesmo, é uma atitude que reflete a verdadeira humildade. Como é que eu sei que alguém é humilde? Quando ele considera as pessoas, ele não visa ele, ele visa os outros. É claro que nós temos um equilíbrio aqui. Por exemplo, uma pessoa não está bem de saúde. Precisa se cuidar. Aí ela estava sempre ajudando pessoas. Aí, de repente, chegou o momento dela de se cuidar. Se ela abre mão de atender alguém para se cuidar, porque ela não está bem, isso não está errado. Isso não é pensar em si mesmo, isso não é querer visibilidade. Isso é cuidar dela, porque ela precisa cuidar dela também. Não tem nada de errado aí. Tá? Porque senão a pessoa também confunde tudo. Ah, mesmo de qualquer maneira, mesmo não aguentando nada, eu tenho que sair por aí e sempre estar colocando os outros em primeiro. Não.
Não é isso que o texto diz. Mas é não buscar a sua própria glória em todo momento. Em nenhum momento, melhor dizendo. É preciso buscar a glória de Deus. Considerar os outros superiores a si mesmo uma atitude que reflete a verdadeira humildade. Isso significa dar valor aos outros, reconhecendo suas necessidades, qualidades e direitos como mais importantes do que os nossos próprios. Tem pessoas que se ofendem porque alguém tem uma oportunidade, porque dá uma saudação, porque foi convidado para pregar e ele não foi, e ela não foi. Ou então foi num culto, numa consagração, num círculo de oração, não teve oportunidade, sai de lá aborrecido. Ah, porque só fulano teve oportunidade. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Quantas vezes eu estou em trabalhos de consagração, não tem nenhuma saudação, não há oportunidade nem para orar. Mas glória a Deus, qual o problema? Mas tem gente que não. Se não tem oportunidade, vai para outro lugar. E aí fica andando de lugar em lugar, em lugar em lugar, procurando visibilidade, procurando oportunidade para ter, para falar. Se você vive assim, você vai viver uma vida muito triste no Evangelho. Muito triste, não faça isso. Isso vai acabar com a sua vida espiritual. Então, ao considerar os outros superiores, colocamos suas necessidades e interesses acima dos nossos, buscando sempre o bem-estar do próximo. Cuidar não apenas dos próprios interesses. Paulo ensina que devemos olhar para os interesses dos outros, promovendo edificação mútua. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda em oração. Você quer orar por você, mas você não quer orar pelo irmão. Você faz uma campanha por você, mas não está disposto a fazer uma campanha pelo irmão, pela irmã. Pastor pede, irmãos, quantos irmãos podem pegar essa causa de oração? Poucas pessoas querem levantar a mão. Ah, não, já tenho minhas causas, já tenho meus problemas, eu já tenho minhas necessidades, ninguém faz por mim. E vai continuar sem fazer. Porque você e eu só pensamos em nós quando nós falamos isso. Esse cuidado reflete o amor cristão e fortalece a unidade na igreja, superando o egoísmo natural. Gálatas 6:2. Olha o que diz Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É ajudar um ao outro. Há uma necessidade de fazer isso. É importante eu entender isso. Certo? Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Eu preciso entender isso. Caso contrário, eu não vou estar cumprindo aquilo que Deus quer que eu cumpra. Bom, uma vez que nós entendemos o chamado à unidade e humildade, que está dentro de Filipenses 2, do 1 ao 4, Paulo falando para os crentes de Filipos, agora nós podemos passar para o segundo ponto. Agora ele vai usar Jesus como exemplo. E aí aqui é o Jesus, a natureza humana. A natureza humana e a natureza divina é demonstrada nesse texto de Filipenses 2, do 1 ao 11. Estamos tratando disso também. O exemplo supremo de humildade, Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Então vamos lá. Primeiro, o chamado a ter a mente de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. No versículo de número 5, Paulo faz um apelo direto aos cristãos, exortando a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse versículo é fundamental para entender como a vida cristã deve ser moldada pela atitude e pelo exemplo de Cristo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos medir a nossa vida com o irmão, com a irmã. Nós não queremos medir a nossa vida com o exemplo, com o modelo de Cristo. Aí é fácil. Ah, eu oro muito, mas comparado com o irmão, comparado com a irmã. E aí a gente fica se achando melhor. Por quê? Porque às vezes ora 1 hora, 2 horas, enfim. E o outro não. Ah, vou mais vezes no templo. E aí a gente não quer se comparar com Jesus, nós queremos nos comparar com os nossos irmãos. E a comparação é destrutiva, em qualquer sentido. Nesse sentido de comparação, é destrutivo. Agora, se você quiser olhar o irmão como um exemplo, aí é construtivo. Certo? Paulo chama os crentes a imitarem a mente de Cristo, um modelo de humildade, serviço e submissão à vontade de Deus. Ter o mesmo sentimento de Cristo. O que isso significa? Ter o mesmo sentimento de Cristo implica em viver em humildade, serviço e obediência a Deus. Foi assim que Jesus se comportou. Então, o que Paulo veio falando do versículo 1 ao versículo 4 de Filipenses capítulo 2, ele mostra que Jesus cumpriu isso. E mostra que através da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos também cumprir. Então, se espera de nós humildade, serviço e obediência a Deus. Paulo exorta os cristãos a imitar essa atitude, colocando o bem dos outros acima de si mesmo e vivendo para glorificar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2.
Cristo colocou o nosso bem acima do seu próprio bem, da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Por quê? Porque ele deixa a sua glória para vir aqui como homem. Quem é que vai fazer isso? Quem está disposto? Vamos ver um exemplo bíblico? Neemias. Neemias estava no palácio, sendo copeiro. Neemias estava no palácio, na Pérsia, sendo copeiro. E lá, ele recebe uma notícia. E o seu coração se abate. E ele chora. E ele ora. E ele jejua. E ele fala com Deus. E o Senhor, nós podemos entender assim, porque Deus é o dono da obra, toca no seu coração. E ele se dispõe, ele toma a decisão de ir. Ele vê que é uma necessidade e ele toma a decisão de ir. E o Senhor está com ele. E ele abre mão de um lugar de conforto para ir para um lugar onde vão caluniar, vão se opor, vão lutar, vão fazer várias coisas contra Neemias. Isso é abrir mão da sua própria vontade, daquilo que ele tem ali para poder servir. Foi isso que Jesus fez como exemplo. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo compara como, olha o como aqui, e andar em amor como. A Bíblia está cheio disso, dessas comparações. Então, Paulo está dizendo, assim como Cristo vos amou, ame uns aos outros. Então é a forma de Deus trabalhar. Deus usa muito comparações no texto, na revelação, mostrando, ó, assim como isso está aqui, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Então ele está dando quem como modelo? Cristo. Quem é o modelo? Cristo. Cristo é o modelo, certo? Continuando, imitar a atitude e a humildade de serviço. A mente de Cristo está intimamente ligada à humildade e ao serviço. Cristo, sendo Deus, não se considerou superior aos homens, mas, ao contrário, tomou forma de servo, vindo para servir, não para ser servido. Mateus 20, 28 fala sobre isso. Ele poderia dizer assim, eu estou aqui, mas eu sou o filho de Deus e eu sou melhor do que vocês. Jamais ele fez isso. Nunca. Viver de acordo com a vontade de Deus, até porque Cristo veio como um modelo, um exemplo para nós. O verdadeiro discipulado envolve a submissão plena à vontade de Deus, tal como Cristo demonstrou. Que discípulo sou eu que quero fazer o que eu quero? Quero fazer a minha vontade, melhor dizendo. Eu quero fazer do meu jeito. A Bíblia diz isso, mas eu vou fazer do jeito que eu acho. Deus sabe que eu sou assim, esse é meu jeito. Ele sabe, mas ele não aceita. Ele pode até saber, mas ele não aceita. A palavra mostra que esse não é o procedimento que ele espera de nós. Ele não buscou seus próprios interesses, mas colocou a vontade do Pai acima de tudo, mesmo diante da dor e do sacrifício. No Getsêmani, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem está disposto a falar para Deus assim? Faz conforme tu queres. Às vezes nós esquecemos da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Parece que nós queremos, através da oração, convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Nunca vai ser assim. Deus espera que eu venha me alinhar à vontade dele, não que a vontade dele venha se alinhar a mim. No sentido, não que a vontade minha venha se alinhar a ele, desculpe. Tá? Então é a vontade dele, eu que tenho que me alinhar à vontade dele. Não é ele se alinhar à minha vontade, tá? Assim, viver com a mente de Cristo significa deixar de lado nossas vontades pessoais para seguir os princípios bíblicos e obedecer ao Espírito Santo. Quando você vai ler a história de Paulo, você vai ver que ele era um fariseu, ele tinha um futuro, sendo fariseu, promissor pela sua frente. Aí ele ouve o chamado, aceita o chamado de Cristo e vem sofrer por amor a Cristo. Inclusive, Atos 9 fala que o Senhor diz para Ananias, eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então você está vendo, ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Dependendo do chamado que Deus tenha na sua vida e na minha vida, nós vamos ter que abrir mão de coisas que outras pessoas acabam fazendo e acabam tendo, mas que não cabe na nossa vida por causa do chamado de Deus para nós. Tem a questão que não cabe na nossa vida como cristão de forma geral,
Mas tem coisas que não cabem na nossa vida por causa do chamado individual. E aí? Você vai ficar se comparando? Ah, porque fulano pode? Porque fulano não tem o chamado que Deus chamou você. Ah, mas por que Deus me chamou? Porque ele é soberano, ele chama quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Guarde isso, certo? É importante. Essa postura nos conduz a uma vida alinhada ao propósito divino, refletindo humildade, confiança e rendição total ao plano de Deus. Número 2, o esvaziamento de Cristo. Que esvaziamento é esse? É o lado humano, é a natureza humana de Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Alguns aí, falam e ensinam que Jesus se esvaziou deixando de ser Deus. Não. De maneira nenhuma, Jesus não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. É o chamado kenoticismo. Eles dizem que Jesus se esvaziou no sentido de ter deixado de ser Deus. De maneira nenhuma. Nos versículos 6 e 7, Paulo descreve um dos aspectos mais profundos e misteriosos da encarnação de Cristo, o seu esvaziamento. A mente humana, que é finita, não vai compreender na totalidade esse esvaziamento nunca. Nós temos certa compreensão, em parte conhecemos, 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 12. O pecado obscureceu nosso entendimento em relação às coisas de Deus. O Senhor nos permite, através da iluminação, compreender determinadas coisas, mas nós não vamos compreender tudo de forma lógica. Embora sendo Deus, Cristo escolheu não reivindicar os direitos e privilégios que lhe pertenciam como tal. Ele voluntariamente se submeteu ao processo de humildade, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Esse ato de esvaziamento revela o amor e a obediência de Cristo ao plano divino para a salvação da humanidade. Cristo não reivindicou seus privilégios divinos. Jesus, sendo em forma de Deus, morfe, Theos, morfe. Havia duas palavras para forma, esquema e morfe. Esquema é uma coisa que muda. Morfe não muda. É uma forma que não muda. Esquema muda. Com S, tá? C-H-E-M-A. Esquema muda. Mas morfe não muda. Então, Jesus, sendo em forma de Deus, morfe, Theos, possuía a natureza e a glória divina. No entanto, ele não considerou isso como algo a ser usurpado, ou seja, apegou-se a isso. Fez questão disso. Mas abriu mão da sua glória para servir. Isso mostra sua humildade e disposição para se identificar com a humanidade. Cristo, em sua plena divindade, não usou seus direitos divinos em benefício próprio. Por isso que ele não transforma pedras em pães. Porque se ele transformasse pedras em pães, ele estaria usando um atributo que ele tinha aberto mão da questão da divindade, temporariamente. Ele não poderia fazer isso de maneira nenhuma, porque ele vinha como homem. Então, ele abre mão de benefícios próprios. E ele não transforma. Porque se ele faz um milagre para satisfazer a si mesmo, ele estaria realizando algo para benefício próprio. Ele não veio para usar nada para benefício próprio. Como eu e você, nós recebemos coisas de Deus, dons, não para benefício próprio, mas para servir. Certo? É claro que o chamado faz com que você possa ser conhecido, convidado, abençoado, mas a sua motivação não pode ser nunca essa. Se for, você vai se perder, eu vou me perder. Ao contrário, ele deliberadamente não reivindicou a posição de privilégio que tinha como Deus, escolhendo se humilhar para cumprir o plano da salvação. Esse ponto é fundamental para entendermos o caráter de Cristo, que, sendo Deus, não se apegou à sua posição, mas se esvaziou em favor da humanidade. Ele se fez servo. O esvaziamento, kenosis, né? Kenosis de Jesus não significa que ele deixou de ser Deus, como eu acabei de falar que eles defendem, mas que abriu mão de sua glória e privilégio divino, como, por exemplo, a onipresença. Temporariamente ele teve que abrir mão, porque como homem ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Tá? Ele se tornou plenamente homem, identificando-se conosco em nossas limitações, tá? Como homem ele precisava dormir, como Deus ele não dormia. Não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. É nesse sentido que ele abriu mão
Como Deus, ele não dorme. Mas como homem, ele dormia. Como Deus, ele não chora. Mas como homem, ele chorou. Você está entendendo? É nesse sentido. Ele não se limitou a ser um ser humano comum, mas se fez servo, foi além, servo. Isso se alinha com a própria definição, ou seja, alguém que vive para servir os outros. Isso se alinha com a própria definição de Jesus, que afirmou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Tornou-se semelhante aos homens. Cristo assumiu plenamente a humanidade, experimentando todas as limitações e condições humanas, exceto o pecado. Ele experimentou tudo, menos o pecado. Ele enfrentou fraquezas, tentações, sofrimento, mas sem jamais pecar. Essa é a essência da encarnação. Jesus, sendo completamente divino e humano, veio ao mundo não como um rei, mas como um servo humilde. O servo sofredor, o rei sofredor, como Marcos anuncia, compartilhando nossas dores e demonstrando o amor de Deus de maneira tangível. Tá aqui, ó. Olha o amor de Deus aqui sendo visto. Alguém que veio, deixou a sua glória para poder nos dar salvação. 3. A humilhação voluntária de Cristo. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Você lembra daquele texto que diz: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? Jesus é o exemplo de se humilhar. O texto não diz que se você for humilhado vai ser exaltado. Tanto é que tem um jargão aí: os humilhados serão exaltados se humilhar. Não é se alguém te humilhar. A Bíblia não diz que se alguém te humilhar você vai ser exaltado. A Bíblia diz que se você se humilhar, alguém te humilhou e você se humilha diante de Deus, Deus há de te exaltar no tempo dele, na hora dele, da forma dele. Não é da sua forma, não é do seu tempo, não é da sua maneira. Mas alguém pega o jargão e diz: os humilhados serão exaltados. Não está isso, não. Isso não está na Bíblia. Isso é uma invenção. Alguém inventou isso. Mas não está na Bíblia. A Bíblia diz que se humilhar, foi o que Jesus fez. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Tá? No versículo 8, Paulo apresenta o clímax. Tá? No versículo 8, Paulo apresenta o clímax da humildade e obediência a Cristo. Após se esvaziar de sua glória divina e assumir a natureza humana, ele se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte e a morte mais vergonhosa e cruel da época, morte de cruz. Geralmente, ladrões, assassinos que tinham esse tipo de morte pelos romanos, tá? Quando eles não eram romanos, claro. Jesus era judeu. Esse versículo revela o profundo sacrifício de Cristo, que não apenas tomou a forma de servo, mas voluntariamente submeteu-se ao sofrimento e à morte para cumprir a vontade do Pai e proporcionar a salvação à humanidade. Você vê que Paulo fala sobre cumprir o chamado e ele se alinhou a isso de Cristo. Porque o chamado envolvia sofrimento e Paulo não olha para o sofrimento, Paulo olha para cumprir o que Deus mandou ele cumprir. Se eu e você conseguirmos alcançar isso, o Senhor vai nos dar graça quando estivermos passando pelo sofrimento. E não vamos ficar relutando, se debatendo, murmurando. Por quê? Porque entendemos que existe um preço do chamado. Deus nos chamou. Então vai haver sofrimento, vai haver resistência, vai haver oposição, vai haver calúnia. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Entenda isso, é importante você entender isso. Jesus fez isso para um propósito específico, nos dá salvação, certo? Humilhou-se por escolha própria. Não é uma coisa obrigado. O versículo destaca que apesar de ser Deus, Cristo se humilhou a si mesmo, tomando uma atitude voluntária de submeter-se. Ele se submeteu. Lembra quando foram para prender ele com Judas? Quando ele diz, sou eu, cai todo mundo por terra. Ali estava a prova. Se ele não quisesse, ele não ia. Quando Pedro corta a orelha do servo, né, o soldado do sumo sacerdote, Jesus diz para ele, não poderia eu rogar ao Pai e ele mandaria legiões de anjos? Jesus estava indo porque queria ir. Não adianta você fazer coisas para Deus obrigado. Eu vou porque não tem jeito. Eu vou fazer porque não tem outra forma. Deus não recebe. Porque Jesus é o modelo. Como homem, Jesus se submeteu. Então ele é um modelo para a gente, para nós. E aí a gente diz, não tem outro jeito, eu tenho que ir. Deus não recebe coisas de má vontade, não.
Não é tipo assim, já fiz, não importa como fiz, não importa a motivação, importa que eu fiz, não importa. Para Deus importa. Importa muito. Então entenda isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui é importante. Sua escolha de assumir uma posição de humildade e sacrificar contrasta com o desejo humano de exaltação. O pecado trouxe esse desejo da gente ser visto, de visibilidade, de estar sendo aplaudido, ovacionado. Sua humildade reflete seu amor e compromisso com a missão de salvar a humanidade, servindo como um modelo para os cristãos que devem seguir seu exemplo de humildade. Tornou-se obediente até a morte de cruz. A obediência de Cristo foi completa, levando até a morte de cruz, ou seja, ele vai até o final. Por isso que Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo também foi até o final. E você e eu temos que ir até o final, não desista, não desanime. Por isso que Hebreus capítulo 10 vai falar que a alma do Senhor não se compraz naquele que retrocede. Ele não se alegra nisso. Retroceder, voltar, desistir, não desista. Vamos em frente, em nome de Jesus. Ele se submeteu sem reservas ao plano da salvação do Pai, aceitando a cruz, um símbolo de vergonha, como parte do plano divino para redimir a humanidade. Jesus foi crucificado como um malfeitor, mas ele não tinha feito nada de errado. Sua obediência até a morte, um exemplo supremo de submissão à vontade do Deus Pai e de amor sacrificial. Porque amor é sacrificial, é abrir mão da sua vontade. Não por seus próprios erros, mas para carregar o pecado da humanidade. Então, aqui estava havendo uma injustiça contra Jesus, mas ele não levou para o lado pessoal, não, isso é injusto, eu não vou aceitar, não, eu vou aceitar. Porque isso tem a ver com o plano. Então, às vezes você, por causa da missão, por causa do chamado, por causa da obra, por causa de ser cristão, você vai passar por humilhações, você vai passar por rejeições, você vai passar por oposições, mas você não pode levar para o lado pessoal. Você precisa entender que isso tem a ver com você ser cristão, tem a ver com o chamado que Deus te deu. Então vamos em frente. Não é fácil, mas Deus nos dá graça. Este versículo revela o coração do Evangelho. A humilhação de Cristo foi voluntária e profunda. Ele assumiu a forma humana e se submeteu à morte na cruz, em obediência ao Pai. Esse sacrifício foi o meio de salvação para a humanidade. Para os cristãos, a humilhação de Cristo é um modelo de vida em humildade, obediência e serviço, mesmo diante de grande sacrifício. É por isso que depois que Jesus vai ao céu e os discípulos estão lá esperando a descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desce, e ali começa, no Pentecostes, e ali a igreja prossegue, quando eles são açoitados, eles ficam felizes. Quem é que vai ficar feliz porque apanhou? Mas eles estão felizes não porque apanharam em si, mas porque estavam sofrendo por amor a Cristo. Então o sofrimento deles estava colocando eles em comunhão com Jesus, porque Jesus também sofreu. Não é você procurar sofrimento. Não é você se afligir como alguns acharam, que se chicotear é uma forma de ali você está se atormentando, então você está ali sofrendo e ao mesmo tempo se alinhando. Não é isso. Não é você se machucar, tá? Procurar sofrimento. O sofrimento vem até você como consequência do que você está fazendo, de quem você é, e você não ficar triste no sentido de murmurar, de achar que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Ele é contigo. O Senhor Jesus está contigo. Uma vez que, no ponto 1, vimos o chamado à unidade e à humildade, falando para os filipenses. E aí Paulo agora vai usar Jesus como exemplo supremo de humildade, Cristo. Agora nós podemos, e mostra também aqui a natureza humana de Jesus. Agora nós podemos ir para o ponto 3, que é o último ponto da mensagem, que vai mostrar a natureza divina de Jesus. Então falamos da natureza humana e da natureza divina agora. A exaltação de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Então vamos lá. Filipenses 2, 9 a 11 diz o seguinte, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O versículo 9 destaca a reação divina à humilhação de Cristo, ou seja, a reação do Pai. Após sua obediência e sacrifício na cruz, Deus exaltou soberanamente seu Filho, concedendo-lhe um nome acima de todos os nomes. Essa exaltação reflete a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, reconhecendo sua autoridade e dignidade. A obediência de Cristo foi seguida
pela recompensa divina, mostrando que a exaltação vem como consequência da humilhação e do sacrifício. A humilhação que ele se humilhou, não que os outros o humilhou. Ele se humilhou, ele se submeteu. Então se submeta. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O gozo aqui, muitos estudiosos acreditam que é o resultado da obra que ele estava fazendo. Qual é o resultado? Salvação para a minha vida e salvação para a sua vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa nesse caso. Certo? Deus o exaltou de forma suprema. A exaltação de Cristo é descrita como soberana. Nada poderia impedir essa exaltação, destacando a honra incomparável concedida por Deus. Esse ato reconhece a vitória de Cristo, sua ressurreição e ascensão, onde ele reina à direita de Deus com autoridade. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao exaltar, em Mateus capítulo 28, ao exaltar Cristo, Deus validou seu sacrifício e reafirmou sua soberania sobre todas as coisas. A humildade de Cristo não resultou em fraqueza. Muitas pessoas não querem se humilhar porque, vai achar que eu sou fraco, vai achar que eu sou pior. Não. Você vai ter que ter muito mais força em Deus para se humilhar do que para revidar. Revidar é fácil. A natureza humana revida sem fazer força. Falou, tomou. Falou, levou. Sem fazer força. Agora, suportar é muito mais difícil. Então não é forte quem revida. Forte em Cristo é quem aguenta, quem suporta. Foi isso que Cristo fez. A humildade de Cristo não resultou em fraqueza, mas foi o meio pelo qual Deus o glorificou, confirmando seu status eterno como Senhor de toda a criação. Toda a humilhação que Paulo passou. Paulo é o homem que escreveu mais textos do Novo Testamento. E aí? Tudo que ele passou. Concedeu-lhe o nome acima de todo nome. A concessão de um nome acima de todo nome reafirma a supremacia e a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Esse nome simboliza sua posição, poder e autoridade suprema no universo, refletindo tanto sua obra redentora quanto sua natureza divina. Como Senhor e Rei, o nome de Cristo é único, incomparável e é associado à sua identidade divina. Não há outro nome no céu e na terra que nos dê salvação. Ao exaltar Cristo, Deus revela seu poder soberano e sua justiça, demonstrando que aqueles que se humilham diante dele serão elevados. Mas é você se humilhar, não é você ser humilhado, tá? A concessão do nome acima de todo nome reforça a posição única de Cristo como Senhor, que os cristãos devem honrar em adoração. Então aqui está destacada a natureza divina. Vimos a natureza humana primeiro, do capítulo 2, versículo 5 a 8, e agora é a natureza divina. Essa exaltação ilustra o princípio divino de que a humildade e o serviço fiel a Deus resultam em grande honra e autoridade. 10. O reconhecimento universal. Uma vez que ele se humilhou, uma vez que ele se submeteu a um reconhecimento, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O versículo 10 descreve o reconhecimento universal de Cristo como Senhor. Ele é o Senhor, revelando que, em resposta à sua exaltação divina, todos os seres, em todos os lugares e tempos, reconhecerão sua autoridade suprema. O ato de dobrar joelho é uma expressão de reverência, adoração e submissão, e é aqui descrito de forma abrangente, incluindo os que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Ou seja, todos os seres de todo o universo, visíveis e invisíveis, reconhecendo Cristo como Senhor. Até os demônios têm que reconhecer a soberania, o senhorio de Cristo e sua soberania. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Dobrar os joelhos diante de Jesus simboliza o reconhecimento de sua autoridade e soberania universal. Isso aponta para o momento em que toda a criação se submeterá a Cristo no fim de todos os tempos. O ato de se curvar é uma expressão de adoração e submissão, abrangendo os seres celestiais, humanos e até os mortos. Certo? E todos os demônios têm que reconhecer o senhorio de Jesus. Não tem jeito! Não é uma submissão forçada, mas uma revelação da verdadeira natureza de Cristo, cuja autoridade será reconhecida por todos. Ele é o Senhor. Esse conceito é antecipado em Isaías 45, 23, onde Deus afirma que todo joelho se dobrará diante dele, aplicando-se a Cristo como a manifestação de Deus.
O reconhecimento universal da soberania de Cristo sublinha sua autoridade sobre toda a criação, independente de quem seja o ser ou a criatura. Esse reconhecimento não se limita ao futuro, mas também se aplica ao presente, onde os cristãos são chamados a se submeter voluntariamente a Cristo, reconhecendo como Senhor. Contudo, o versículo aponta para o futuro, quando toda a criação será obrigada a reconhecer essa verdade, incluindo aqueles que rejeitaram ou negaram Cristo enquanto estavam vivos. Olha como isso é sério. Independente de ter reconhecido ou não reconhecido aqui, vai ter que reconhecer no sentido de dizer, ele é o Senhor, ainda que eu não reconheci, e infelizmente essa pessoa já está condenada. 3. Confissão universal, versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. O versículo 11 descreve a confissão universal, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, revelando a submissão voluntária e o reconhecimento pleno da soberania de Cristo sobre toda a criação. Esse reconhecimento, tá? Essa submissão voluntária é você se submeter. E é dito que é voluntária por quê? Porque tem gente que não quer se submeter. Então você decide se quer ou não se submeter. Agora imagine um cristão que se diz cristão e ser cristão é pertencente a Cristo ou que se parece com Cristo e diz, eu vou fazer do meu jeito. Então você está dizendo que você não pertence a Cristo e nem que você parece com Cristo. Então, na verdade, você está dizendo, eu não sou cristão. Cuidado. Esse ato de confissão é o reconhecimento consciente e proclamado de que Jesus é o Senhor, não apenas em uma dimensão terrena, mas em toda a eternidade, refletindo a plena autoridade de Cristo sobre todos os seres, tanto espirituais quanto humanos. E a confissão é um reconhecimento da divindade e a soberania de Jesus como Senhor absoluto e soberano. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A confissão de que Jesus é o Senhor vai além de uma simples declaração verbal, mas representa uma aceitação profunda, reconhecendo a sua autoridade soberana. A palavra Senhor aqui se refere à soberania de Jesus sobre todas as coisas como Filho de Deus e parte integrante da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Esse versículo aponta para um momento futuro, quando toda criatura humana, ou não, reconhecerá a soberania de Cristo. Essa confissão universal inclui não só os que aceitam Cristo, como já foi dito, mas também os que rejeitaram, como já mencionado no versículo anterior, onde todo joelho se dobrará diante dele. Tudo para a glória de Deus Pai. O versículo termina afirmando que toda essa confissão é reconhecimento, tem como finalidade a glória do Deus Pai. Tudo que você passa precisa ser para a glória de Deus. A glorificação de Cristo não é uma glorificação isolada, mas está intrinsecamente ligada à glorificação do Pai. O reconhecimento universal de Cristo como Senhor traz glória para o Pai, pois é Ele o originador e a fonte da autoridade de Jesus, no sentido de ter dado a Ele. Tá? Jesus é Deus, mas o Pai concede a Ele, dizendo, é dado a Ele. Ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Cristo é Deus. O ato de exaltar e confessar Jesus como Senhor é de fato um ato de louvor e glória ao próprio Pai que o enviou o seu Filho para cumprir sua vontade e trazer salvação ao mundo. Portanto, o objetivo final de toda essa exaltação é a confissão e a glorificação do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vez que entendemos o chamado à unidade e à humildade, usando Cristo como modelo, sendo homem e depois a sua exaltação, como está no tópico 2 e 3, nós temos as lições práticas. A humildade verdadeira é fundamental para a unidade da igreja. Efésios 4:2. Devemos buscar a paz e a unidade no corpo de Cristo, imitando a humildade de Jesus. 2. Servir aos outros é a verdadeira grandeza. Jesus nos ensina que servir é mais importante do que ser servido. 3. A obediência completa a Deus traz recompensa. Jesus foi obediente até a morte e por isso Deus o exaltou. 4. Devemos refletir a atitude de Cristo em nossos relacionamentos. A humildade de Jesus deve ser vista em como nos relacionamos com os outros. Como é que você e eu temos nos relacionado com os outros? 5. Toda honra e glória pertence a Jesus Cristo. Apocalipse 5:13. Jesus é digno de toda adoração, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Conclusão. O exemplo de humildade e exaltação de Cristo deve ser uma inspiração para a nossa vida cristã. Devemos seguir o exemplo de Cristo buscando a unidade, servindo uns aos outros com humildade, sendo obedientes a Deus e reconhecendo que Ele é quem exalta aqueles que se
humilham, não aqueles que foram humilhados, aqueles que se humilham diante de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver para a glória de Deus, imitando a atitude de Cristo em todos os aspectos de nossa vida. Que hoje possamos tomar uma decisão prática de nos humilharmos diante de Deus e servirmos aos outros com o coração de Cristo, confiando na exaltação que vem de Deus. Então que haja uma decisão minha e sua. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero me submeter ao teu querer. Aqui estou eu, Senhor. Faz de mim segundo o que tu queres. Me usa segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que essa seja a minha e a sua decisão. E aí, durante toda a exposição bíblica, você viu que eu li o texto, eu expliquei o texto e nós tiramos as lições do texto. E quem sabe você quer melhorar aí o seu estudo da palavra, você tem alguma dificuldade ou você quer se aprimorar mais, eu tenho aí para você uma sugestão que pode ajudar muito a você ter compreensão da palavra de Deus como ela é. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí a oportunidade, e aí quando você clica no link que está na descrição ou no comentário afixado, ou até mesmo no link que vai estar nos vídeos de recomendação, quando eu colocar aqui assim que terminar, você vai para essa página. Ao encontrar essa página, você pode descer a página, tem várias coisas que você deve ler, certo? E aí eu apresento os módulos do curso. Módulo 1, apresentação do curso. Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Tem vários obstáculos que se levantam para você não estudar a Bíblia. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Eu tenho um canal no Telegram, que está o link na descrição também. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. É uma leitura menos corrida, é uma leitura que está dando aí, deve dar mais ou menos aí a leitura toda da Bíblia, mais ou menos 2 anos, mais um pouquinho talvez, mas aí é uma leitura onde as pessoas estão podendo acompanhar. É interessante, as pessoas estão acompanhando, para a glória de Deus. Nós estamos aí, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, que ele vai ao ar no dia 3 de fevereiro de 2025, nós estamos aí já no 2º ano, tá? No início do 2º ano, lendo para poder terminar a leitura completa. Então, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Quais são os benefícios? O que eu ganho? Tem crente que diz assim, para que eu vou ler Bíblia? Meu Deus! Módulo 7, trilhando etapas no estudo bíblico. É um método, irmãos. Inspeção, escolha do texto, observação do texto, interpretação. O que o texto significa? Tá? Que eu falei, leitura, tá? Explicar o texto e aplicar o texto. Foi o que eu disse aqui. Então, interpretação. Correlação. O que é correlação? O que eu entendi, o que a Bíblia fala sobre isso em outras partes. Ah, não fala nada sobre isso, não vi nada sobre isso, muito pelo contrário. Vai até contra o meu entendimento. Então esquece, você não entendeu correto. Ou que os depois que você comparar com o que a Bíblia diz, comparar o que os comentaristas também falam. Para você ver se você entendeu correto. E por fim, a aplicação. Como isso se aplica para a minha vida? Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. Estudo bíblico das 3 perguntas. Estudo bíblico sintético, é um resumo. Estudo bíblico analítico. O que significa as palavras? Estudo bíblico tópico, o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, uma doutrina, estudo bíblico devocional. E eu não só explico o que são esses estudos, eu mostro fazendo para vocês. Tá? Módulo 9, considerações finais. Que tipo de estudo é o melhor? Conclusão, como gerar seu certificado. Aí tem o depoimento dos alunos que fizeram. Isso aqui não é fictício, são pessoas inscritas do canal. Tem gente aqui que tem até meu contato do WhatsApp, fala comigo. É de outras regiões do Brasil. Eu tô no Sudeste, Rio de Janeiro. Tem gente no Nordeste que fala comigo, tá? Ou outros lugares, tá? Temos também o certificado de conclusão e, por fim, temos o módulo bônus, aonde eu ensino vocês a instalar o aplicativo MyBible, que é gratuito,
mas ele tem comentários e dicionários e versões da Bíblia para você estudar a Bíblia. Então, faça hoje mesmo a sua aquisição, faça esse investimento. Como facilitar meu estudo da Bíblia? Link na descrição, no comentário afixado, que é o primeiro comentário de todos, e também nos vídeos de recomendação. Vamos orar? Eu quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui no programa Entendes Tu que Lês. Eu vou deixar vídeos de recomendação na próxima tela para você poder também continuar aprendendo sobre a palavra do Senhor, que o Senhor continue nos ajudando. Inclusive, um dos vídeos que eu vou deixar como recomendação é esse vídeo aqui, é Efésios 4, do 1 ao 6. Cristão vivendo em unidade. Falamos muito de unidade, tá? Nesse tempo o programa aqui chamava Expondo as Escrituras, mas hoje ele chama Entendes Tu que Lês. Então assista esse vídeo, que ele é um dos vídeos de recomendação. E já que falamos da Trindade muitas vezes durante o vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo também compreendendo a Trindade. Ah, não tem Trindade na Bíblia? Assiste o vídeo todo e depois você conversa comigo. Mas assiste e confere as referências bíblicas, tá? Porque o termo Trindade não está na Bíblia, como também o termo encarnação também não está na Bíblia, como a palavra Bíblia também não está dentro do texto da Bíblia, mas são termos para definir algo. Então entenda isso, por favor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um Entendes Tu que Lês. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos ajudando. Que possamos, Senhor querido, a cada dia viver uma vida de humildade, tendo Cristo, Senhor, como nosso modelo, como nosso exemplo. Ó Deus querido, é o Senhor que vai trazer a exaltação. A nossa parte é viver uma vida em unidade, em humildade, em, Pai querido, Pai amado, para poder cumprir aquilo que Tu queres. Toma a vida de cada pessoa. Toca no coração para eles compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Nos vemos no próximo Entendes Tu que Lês. Tem vários Entendes Tu que Lês aqui. É só você pesquisar aí, tá bom? Com certeza no canal. E nos vemos no próximo Entendes Tu que Lês, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!